A graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio nosso poder num domingo vir aqui, prestar um culto a Deus livremente, ter um tempo de reflexão na sua palavra. Muitos lugares no mundo não são assim, não tem isso. São pessoas privadas de liberdade religiosa e sempre gosto de lembrar isso. Há pessoas que ficam em casa, podendo ter uma comunidade, podendo estar junto e serem abençoadas e abençoarem pessoas. Mas é um privilégio muito grande. Que bom podermos fazer isso de uma forma tão especial. Que culto abençoado. Você já foi abençoado hoje? Amém. Glória a Deus. Quem gosta de viajar? Muita gente, né? Viajar é bom demais. Você concorda com isso? Com certeza. Muita gente levantou a mão. Muitos retornaram de Israel, outros da Europa recentemente. Igreja chique, minha gente. Povo chique. Falando é de Europa, é de Israel. Embora Israel hoje, né, ninguém quer estar lá, não. Nosso prefeito que o diga. Mas, queridos, feriadão se aproximando. Eu sei que muita gente, inclusive, falou para mim, pastor, daqui a uns dias eu não vou estar aí na igreja não, que eu vou estar viajando, aproveitando aí o feriadão para ir no sertão, para ir visitar a família, outros vão viajar mesmo. Sair da rotina. Sair da rotina tem essa coisa boa, mas tem suas desvantagens também, certamente. Uma delas é o gasto, né? Geralmente, quando você volta assim, o dinheiro fica mais escasso. Mas muito cuidado ao viajar, porque eu considero que um dos prejuízos que podem acontecer é você perder o padrão devocional. Dias atrás estava conversando sobre isso. Há pessoas que passam um tempo viajando e se atropelam na leitura da Bíblia, no tempo de oração. Ou seja, aquele tempo que você tem silenciosamente com Deus, termina ficando agitado, você visitando lugares, conversando com novas pessoas. E o ouvir a voz de Deus pode ser um problema depois de alguns dias. Ao mesmo tempo, olhando para a humanidade como está hoje, nós podemos ver nitidamente uma humanidade caída, uma humanidade com sérios problemas. Por que eu estou falando essas coisas? Você vai entender. O ser humano está no lugar que não deveria estar. A guerra que já citamos é um exemplo disso. Para que isso? Para que você se preocupar em matar pessoas? Disputar terra? O ser humano virou as costas para Deus. Está onde não deveria estar. Vive o que não deveria viver. Perde o senso de propósito, de vida. Esquece o privilégio, inclusive, da comunhão com Ele. Há pessoas que não pensam em Deus. Pensando nessa desconexão, tanto que pode ser gerada por uma viagem, mesmo que seja parcial, um atrapalho nisso. Pensando na desconexão da humanidade, e nós fazemos parte dela, de algum modo. Eu pensei num tema importante para falarmos ao longo de alguns domingos. Pensando nisso, eu amplio a questão. Ainda vou fazer algumas perguntas para que você compreenda onde vamos transitar nesses dias. Quem nunca conseguiu voltar para Deus? Você conhece pessoas que nunca voltaram-se para Deus? Quem, mesmo estando dentro da igreja, mas está apenas de corpo presente? Você sabe como é isso? Há pessoas assim. Na orla não. Na orla não tem. A Igreja Batista da Orla não tem esse problema.
Mas há pessoas que nunca servem a Deus, que não têm o hábito real de buscar a Deus em casa. Há pessoas que têm dificuldade em despertar uma paixão por Deus, uma fome de Deus. A alegria em Deus precisa de tanta coisa externa para se alegrar. É sobre essas coisas. Daí me veio à mente essa nova série de mensagens, por que não dizer, para gerar o desejo em nós, ou ampliar esse desejo em nós, de proximidade com Deus. Refletir sobre trechos importantes da palavra que podem servir para mais engajamento com Deus. Passos de um caminho, de uma jornada, de uma volta para Deus. Passos de uma jornada para o coração de Deus. Passos para desenvolvermos fome de Deus, desejo por Deus. Um coração mais aquecido, um coração que coloca Deus no centro de tudo, no centro da vida e tem paixão por Deus. Você quer ter esse coração assim? Amém? Então não perca os próximos domingos. E traga pessoas. Hoje quero começar do ponto zero. Hoje é uma ótima oportunidade para você dizer, pastor, isso se aplica demais para mim, porque ultimamente minha vida está dispersa. Quero dizer que essa mensagem é para você. Ah, pastor, mas a minha vida não está tão dispersa assim, pastor. Eu já tenho muita coisa, mas posso crescer nisso. Essa mensagem é para você também. Hoje nós podemos estar mais longe de Deus do que deveríamos estar próximo, ao contrário, né? Deveríamos estar próximos, tão próximos de Deus. Eu quero que você inicie essa jornada de volta. Por isso que eu quero falar hoje sobre o caminho de volta. Amém? O caminho de volta. E entenda de volta para o coração de Deus. Para a fome, para a paixão por Deus. Você, homem, ser alguém centrado em Deus. Hoje temos homens aqui que tiveram uma jornada muito importante. A gente vai falar sobre isso. Você, mulher, também caminhar para um coração aquecido. Porque é uma mulher que entende o propósito de vida, entende o sentido de viver apaixonada por Deus, é uma mulher que vai acertar na vida. Então vamos começar hoje por um texto bem adequado para isso. O ponto zero. Eu quero que você abra comigo Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. A partir do verso 1, não vamos ler o capítulo inteiro. Você conhece o texto. Certamente você já leu esse texto. Talvez você leu muitas vezes esse texto. E eu digo para você, certamente é um texto que nós precisamos voltar ainda muitas vezes enquanto vivermos. Porque ali tem muitas coisas. Um texto tão importante, por várias razões. Mas vamos ler então Gênesis capítulo 3 e meditarmos sobre o caminho da volta. Volta para Deus. Diz assim a palavra do Senhor: mais a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu a árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Até aí. E eu comi. Feche seus olhos. E eu vou pedir, como costumo pedir, faça uma oração genuína. Abra seu coração nessa oração. Peça a Deus para, de algum modo, que seja o Espírito Santo, e não a minha voz aqui, mas o Espírito Santo, de algum modo, lhe lembrando, fazendo algo, lhe convencendo, lhe melhorando hoje. Faça essa oração, peça a Deus isso. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua igreja, mais uma vez reunida, aguardando, Senhor, que o Senhor ministra o coração. Deus, pedimos sim, tua intervenção, a tua iluminação. Que haja, Deus, certamente, o Senhor agindo em nosso meio, o Senhor nos enchendo da tua palavra, de uma meditação nela, de coisas que possam ser aplicadas e vividas. Nos lembra de fatos, nos corrige, nos exorta, nos eleva, Senhor, nos santifica nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A pergunta de Deus a Adão, após a queda, a primeira delas, é: onde estás? Onde estás? Não é apenas um chamado geográfico, mas espiritual, existencial. Deus sabia onde Adão estava, mas quis levá-lo ao confronto sincero com a sua própria condição. E esse chamado, ele ecoa até hoje, anos depois, para mim e para você. Adão, humanidade, homem, não só homem macho, mas como humanidade, é um exemplo, um ícone para nós, falhos, homens que precisam se perguntar hoje: onde estás? Onde estás? Esse chamado, especialmente aqueles que estão distantes, frios, parados no servir a Deus, absorvidos pela rotina do dia a dia, que terminam sendo prejudicada qualquer comunhão com Deus. Onde estás?
Vivemos dias em que ruídos e demandas do cotidiano abafam a voz suave de Deus, que nos pergunta hoje: onde estás? Vire para quem está do seu lado e pergunte assim: onde estás? Não vale responder do seu lado não, tá? Essa é uma pergunta espiritual. Onde estás? Muitos não conseguem responder porque se perderam entre as culpas, entre as desculpas, entre as distrações da vida, entre as rotinas sem nenhum propósito. Essa indagação, ela revela a natureza relacional do nosso Deus, que não desiste de nos procurar. Deus tem essa paciência, essa perseverança conosco, de sabendo o nosso estado decaído, de chegar até cada um de nós e nos chamar de volta, no caminho de volta, nos chamar a uma vida de relacionamento com Ele. Onde estás? Onde estás, Maria? Onde estás, João? Onde está cada um de nós? Eu convido então você a pensar algumas coisas comigo. Sobre o texto, esse relato bíblico é importantíssimo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 5, Paulo faz referência a esse texto como sendo um episódio histórico. Por que é tão importante a gente pensar nisso? Porque há pessoas que têm problema em acreditar em Adão e Eva. Tem uma dificuldade grande. E eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem dificuldade com a literalidade de Gênesis, na verdade o seu maior problema não está aí não. Ele está no primeiro verso de Gênesis. E não no capítulo 3. Está em Gênesis 1:1. Quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, um Deus que pode criar o universo, um Deus que pode fazer coisas tão grandiosas, não poderia criar o homem, não poderia permitir um animal falar com um homem, como tem em outras partes na Bíblia também, uma mula que falou. Então, na verdade, se você não crê de forma literal em Gênesis, você tem um problema sério com Deus. E não crê em um Deus que é o Senhor da história. Um Deus Senhor do universo. Esse texto é importantíssimo também, porque ele explica a queda do homem. Ele explica o processo do pecado. Ele mostra a causa da maldade, da perversidade, da morte das pessoas. Ele explica o sofrimento, a dor, a doença chegando ao mundo. Se você continua lendo o capítulo 3, você vai compreender tudo isso. Não é assunto para nós hoje, mas mostra Gênesis, desde o capítulo 1, mostra a criação como um ato bondoso de Deus, benevolente de Deus. E no capítulo 3 vem a ingratidão do homem, a desobediência do homem. O homem sendo essa possibilidade terrível de ingratidão a Deus. Reclamam nesse texto de Eva, né? Quando pegam literalmente, rapidamente, homens machistas, vão ter inúmeras falas, né? A mulher mais influenciável, veja que foi a mulher. A mulher é culpada do pecado. O pecado entrou no mundo por conta da mulher. Vamos trabalhar dessa maneira. A mulher é isso, a mulher é aquilo. Não dê voz a essa fala. Eu vejo a responsabilidade, por exemplo, muito maior de um Adão. Um Adão, e aqui falo para os homens. Às vezes a omissão talvez seja um dos maiores problemas do homem desta geração. Homens que não cumprem o seu papel de protetor, de abençoador, de pai, de marido,
aquele que provê, aquele que traz proteção à sua esposa. Homens omissos, homens falhos. Muitos deles que se alegram em ficar na frente de uma TV, com um copo de cerveja na mão, assistindo o jogo, enquanto a família está jogada. Eu vejo essa responsabilidade. Perceba, quando aconteceu, ele estava longe da mulher? Ou, pior ainda, ele estava junto da mulher, como alguns pensam ao ler esse texto, e permitindo que tudo acontecesse? Omissão de todo modo. Ele instruiu bem a mulher sobre estar longe daquele fruto, sobre não duvidar da bondade de Deus, papel sacerdotal do homem. O quanto Adão falhou nisso, o quanto os homens hoje falham nisso, em não pastorear a própria mulher, em não santificá-la como Cristo santifica a igreja. Adão não procurou Deus para resolver o assunto, e ele terminou indo pecar também. Mas quantos de nós homens fazem a mesma coisa? Quando um problema aparece, ao invés de orar pela família, de buscar Deus para encontrar a solução, vão tentar construir folhas de figueira, que é a solução humana, temporais. Quantas vezes a vergonha toma conta da família por um problema de omissão. Pessoas que não assumem responsabilidade. E aqui não é só um papel do homem, mas a responsabilidade de uma família. Cada um compreendendo bem o seu papel. Uma mulher também que ama o seu marido, que respeita o marido, que reverencia o marido. E aí dá um ânimo para o marido ter o papel de marido. Hoje papéis se invertem. Hoje é uma sociedade que não liga mais para princípio algum. Aliás, que princípios? E aí, voltamos à pergunta: onde estás? Qual é o seu estado hoje? Quando você pensa na sua comunhão com Deus, na sua relação familiar, na sua vida, como vida de propósito, vida de identidade como filho de Deus, como filha de Deus, aonde você está? Onde você está? Há tantas coisas que envolvem essa pergunta. Por que você está se escondendo? Há pessoas que se escondem. Você saiu do lugar de comunhão? Tudo isso Deus estava perguntando a Adão, em uma pergunta só: onde estás? Adão não estava no lugar habitual, ele estava escondido. Por quê? Como você não me preferiu, Adão? Preferiu o pecado. Se Deus nos pergunta isso hoje, quando pecamos, por que não preferimos Deus? Preferimos tantas outras coisas. Por que não temos fome dele? Há tantas coisas envolvendo essa pergunta. Mas deixe-me pensar em 3 possibilidades. Quando Deus pergunta: onde estás? Quero que você aplique para a sua vida hoje. 3. A primeira delas: onde você está? Onde estás? Na comunhão com Deus. Pense sobre isso. Hoje eu quero que você se pergunte. Adão e Eva se escondem de Deus. Não se esconda hoje. Uma verdadeira tragédia foi ali. Morte espiritual, física, eterna, medo, isolamento, querer se esconder, isolamento, né? Quando o pecado chega. Você já notou quando alguém se afasta de Deus? Primeira tendência: some da igreja. Conversando com a pastora de jovens,
E às vezes a gente nota que um jovem desaparece. Mas isso acontece com adulto também. Depois de tanta vivência já, provavelmente, muito provavelmente, caiu no pecado. Não é assim? Vá atrás. Com adultos também. Esfriam. Tem gente que senta primeiro, ou segundo, ou terceiro banco na igreja. Depois vai para o meio. Senta no último banco. Não olhe para quem está no último banco agora. Não olhe. Senta no último banco e depois da porta sai e não volta mais. É assim. Acontece. Isso é uma ilustração, tá, gente? Pode sentar em qualquer lugar. Mas essa ilustração, uma brincadeira, com fundo de verdade. Há pessoas assim. Porque entraram num caminho de vergonha. A primeira reação é, vou me esconder. Foi o que Adão fez, Eva fez. A segunda é encontrar desculpas. Na conversa com Deus, onde estás? Deus começa a conversa. Eu tive medo. Eu estava nu. Quem te mostrou que você estava nu? Já não tem mais o desejo de encontrar Deus. Tomado pela vergonha. Tomado pela nudez da falha, da culpa. Quer se afastar. O que deveria ser o contrário. Buscar arrependimento. Buscar restauração. Um Deus que você conhece, que é um Deus misericordioso, que pode lhe dar uma segunda chance. Que tem amor por você, um amor tão grande, que lhe trata de filho, de filha, de minha amada, meu amado. Deus tem amor para dar. Deus tem um coração cheio de amor, louco no bom sentido, para que você venha, se achegue, venha para perto dele. Ele é pai, se você é filho. Ele é pai, se você é filha. Se achegue a Deus. Ele vai se achegar a você. Sabe, assim como Adão, muitos se afastam da comunhão com Deus. Assim como Eva, muitas pessoas estão culpadas, envergonhadas, e vão se esconder numa vida isolada, longe de Deus e escondida. Davi orou assim no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Meus irmãos, essa é a nossa oração. Quando estamos cometendo uma falha, quando caímos, quando estamos longe de Deus por alguma razão, não devemos nos esconder. Devemos fazer esta oração. Senhor, muda meu interior, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim, Senhor, esse espírito que não se abala. Deus, restitui-me a alegria da salvação. Davi sabia o que era comunhão. Mas olha que interessante. O Senhor está vendo tudo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no último ponto. Mas veja o filho pródigo. O filho pródigo, depois de ir às farras, gastar toda a herança, perder-se no tempo e perder-se no propósito, perder-se na comunhão, um dia ele cai em si. Eu acho linda essa expressão. Lucas 15, verso 17. Ele distante, o texto diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Você sabe da história. Aquele filho que pega a herança, vai embora, gasta tudo,
no pecado, uma vida imersa na lama, um dia, um belo dia, ele cai em si. Que bobagem eu estou fazendo? Isso é lá a vida. Vida de pecado, de prazeres momentâneos, de uma alegria passageira, de coisas que não enchem, não preenchem o coração. Meu Deus, que besteira eu estou fazendo! E cai em si. De quem eu falo, voltou. Encontrou o caminho de volta. Ele é um exemplo para mim, para você. Não na sua queda, mas no seu retorno. O seu retorno. Quão distante. Onde estás? Onde estás? Onde está você na comunhão com Deus? Sua comunhão não vai bem? A comunhão verdadeira não é formatada por rituais automáticos, mas pelo encontro autêntico com Deus. Um encontro que seja diário, renovador, na presença dEle. É assim que precisamos viver. Aquilo que hoje nos impede de buscar ao Senhor deve ser encarado de frente. Deve ser removido de nossa vida. Seja culpa, incredulidade, decepção. Ele chama o seu nome hoje. Ele lhe chama para lhe dar uma nova chance. Restaure a comunhão. Lembre de Davi. Meu Deus, até uma pessoa tão cheia de Deus como era Davi. Você lembra do Salmo 23? Davi mais novo, pastoreando ovelhas, como ele sabia o que era um cuidado pastoral mesmo, no sentido mais literal de um pastor de ovelha, cuidando ali da ovelha. E ele faz dessa atmosfera que ele vivia, que ele compreendia tão bem, ele cria o Salmo 23, inspirado pelo Espírito Santo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Ele guia-me às águas tranquilas. Ele refrigera a minha alma. Meu Deus do céu, Davi estava ali em plena comunhão com Deus. Esse homem parece um outro. Quando cai, quando fica no palácio, e você sabe da história. Quando ele perde o propósito de lutar as guerras que Deus tinha dado para ele travar. Ele fica no palácio, ele vai olhar no jardim. Do seu jardim, ele encontra uma mulher se banhando. Aquilo mexe com ele, como o sexo, como um corpo nu de uma mulher pode mexer com um homem. E aquilo o abala tanto que ele cai em adultério com Batseba. Que coisa terrível. Mas ele não fica aí, ele vai ao fundo do poço quando sabe da gravidez dela. E aí ele tenta forjar para que o marido, Urias, que era um dos seus oficiais, ele chama esse cara da guerra, mas ele tem tanta ética que ele não dorme com a esposa, pensando nos outros oficiais que estavam na guerra. E ele dorme fora de casa. Davi vê que não tem jeito e trama a morte de Urias, que ele queria se livrar da gravidez, dizendo que era do próprio marido. Que queda Davi teve. Eu resumi muito. Que queda. Mas perceba, um homem que se perdeu feio. E foi um tempo. Isso demanda tempo. Ficou perdido um tempo, perdeu o foco. Perdeu a capacidade de se arrepender, naquele momento pelo menos. Uma queda terrível. Seguiu obstinado no seu pecado. E caindo, recebeu juízo por isso. O seu filho da gravidez, ele morre. Olha, certamente Deus não toma por inocente nem aquele que tem o coração, segundo ele, pecado é pecado. Você tem se afastado de Deus? Onde estás? Onde estás? Volte-se para Deus. Bom, a segunda coisa
que hoje ainda tenho que pensar com vocês. Onde estás no servir a Deus? Se eu perguntei primeiro onde estás na comunhão, hoje pergunto também onde estás no servir a Deus, porque isso gera uma consequência. Se eu tenho comunhão com Deus, não tem como eu não ser servo dele. Eu vou compreender a importância de servir a Deus. Então, se você não se engajou no serviço a Deus, seja ele o que for, que Deus lhe conduza. Se você não se engajou, há um problema certamente na sua comunhão com Deus. Olha o que eu estou dizendo. Se você vive liberalmente, sem servir a Deus, volte para o primeiro. Sua comunhão com Deus está errada. Porque é impossível você se deparar com esse Deus tão tremendo, que gera em nós uma gratidão, gera em nós algo tão tremendo, na comunhão com Ele, que a gente vai dizer: meu Deus, o que eu posso fazer por Ti? Eu quero Te servir, eu quero caminhar contigo, eu quero viver para o Senhor. O pecado já faz algo que é esconder. Veja o verso 10. Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Há pessoas que se escondem hoje. Não querem compromisso com Deus. Não querem viver uma vida de servir a Deus. O que é o maior privilégio? O maior privilégio da nossa vida cristã é poder servir o Senhor. E o pecado nos paralisa. As pessoas deveriam ser produtivas para Deus. Elas precisavam ser esse instrumento na mão de Deus, uma bomba na mão de Deus, contra o inferno. Você tem sido essa pessoa ou você tem se escondido? Onde estão os verdadeiros instrumentos de Deus? Onde você está? Onde estás? Você está escondido? Você tem vivido uma vida para você? Onde estás que não estás servindo a Deus? Perdendo tempo, ocupado em tantas outras coisas? É assim a vida cristã para muita gente hoje. Não é uma vida cristã. Não enxergam propósito. Estão desmotivados. Precisam do caminho de volta. Restaurar a comunhão. Restaurar o servir a Deus. Efésios 2:10 diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Você precisa produzir obras frutíferas para Deus, frutificar, servi-lo. Mateus 25 fala da parábola dos talentos. E ali um servo enterra o seu talento. Você tem enterrado o talento que Deus te deu? Onde você está? Onde estás? Quando alguém se esconde, pede a oportunidade de experimentar o melhor de Deus, de experimentar o que Deus pode fazer através da sua vida. Deus vê além das justificativas. Ele sabe o potencial de cada filho. Nós somos feitos para ser produtivos no reino, chamados a frutificar, mas o pecado, omissão mais uma vez. O medo, desânimo, podem levar você a uma inércia. Rompa a inércia. Se não está conseguindo, peça ajuda. Manifeste-se. É preciso coragem para sair do esconderijo e deixar Deus nos vestir com a graça dele. Porque ali, quando Deus mata o animal, se você continua lendo, você vai ver isso. Ali é a graça dele nos revestindo novamente,
tirando a nossa vergonha, uma representação do que Cristo faria na cruz por nós. Servir a Deus não é só para os fortes, mas para aqueles que, mesmo temendo, aceitam o convite de sair da inércia. Muitos poderiam revolucionar vidas, ser instrumentos poderosos na mão de Deus. Onde estás? Onde estás? Eu me lembro de... Apareceu para mim, eu sempre... Parece coisa de futebol para mim, não sei porquê. Instagram. Eu acho que o Instagram sabe que eu sou um craque. E aí apareceu no Instagram para mim a Série A de 2003 na Itália, o Milan jogando. Eu sei que é ruim para muita gente lembrar, porque o técnico, inclusive, era o nosso técnico hoje, o Carlo Ancelotti. Era o técnico do Milan. Então tem memória ruim aqui para algumas pessoas, né? Mas é interessante que durante a partida, e isso era um vídeo de Kaká, nosso querido Kaká, ex-jogador da seleção, e o Ancelotti teve uma sacada muito grande nesse jogo. No estádio de San Siro, era o Milan contra a Ancona. E aí o Ancelotti traz Kaká, tira Pirlo, que é uma máquina aquele homem, um batedor de falta fantástico. E aí o Kaká entra, faz assistência de um gol e ainda faz um golaço. Ali foi uma mudança de chave, porque ele era reserva e estava agora sendo estabelecido como titular. Mas o que me chama a atenção, por que eu estou citando aqui, é a capacidade de alguém de encontrar na multidão um craque. Num banco de reservas, saber que tem um craque. E desse craque ser revelado ao mundo. E cumprir um papel que dentro do futebol era isso mesmo. Cumprir um papel fantástico. Quem sabe no reino de Deus, você é essa pessoa que está sentado no banco. E precisa entrar no jogo. Quero dizer para você que você precisa se manifestar. Nem todo mundo é Ancelotti para ver isso em você. Gente, onde nós estamos em servir a Deus? Há tantas coisas que eu podia dizer. Há pessoas que se recusam, se escondem. Você lembra de Jonas? Se esquivando de ir cumprir o seu papel. Um homem que sofreu na pele quando decidiu ir para Tarsis, quando deveria ir para Nínive pregar. Sofre tempestade, você sabe da história, é jogado ao mar. Imagina alguém no mar alto, no meio de uma tempestade. Depois a tempestade vai embora, mas ele é engolido por um grande peixe. Novamente a literalidade pode dar um problema para alguns, mas é isso mesmo. E 3 dias no ventre do peixe, 3 dias, pensando que ia morrer. O texto diz, não temos tempo para isso, mas o texto mostra que ele ia morrer. É o pensamento dele. Quando estamos em situações, há situações que a gente pode pensar, meu Deus, para que estou vivendo? É isso mesmo? Às vezes a gente está tão distante do plano de Deus para nós, que você está como Jonas, dentro do ventre do peixe, achando que você não tem mais jeito, que, sabe, nada vai funcionar mais para você. Você chegou no final do seu serviço a Deus, final da sua vida. Quero lembrar você que Jonas foi vomitado na praia e cumpriu o propósito de Deus. Você hoje é chamado a servir a Deus, a entender que Moisés, a parte mais importante da vida dele de serviço começou aos 80 e serviu a Deus por 40 anos.
E o que é que você está achando, que a sua vida acabou? Restaure o serviço a Deus. Viva para Ele. Onde estás? Saia do esconderijo. Viva o que Deus tem para você. Hoje vou parar aqui, pensando que nós temos tanto ainda a refletir sobre comunhão, sobre propósito em Deus e serviço a Deus. Como é importante para nós compreendermos nosso papel, que tudo depende da nossa comunhão, mas isso reverbera em serviço e propósito em Deus, tudo aquilo que nós precisamos. Quero terminar pensando com você o seguinte: o próprio Davi, no Salmo 139, ele entendeu em um momento que não podia fugir de Deus. Para onde me irei do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu ali estás. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu ali também estás. Não há como fugirmos de Deus. Esse é o pensamento oposto de Adão, que se escondeu. Onde estás? Davi, em sua lucidez teológica, ele percebeu: eu não tenho como fugir de Deus. Deus me vê aonde eu estiver. Guarde isso para você. Deus está lhe vendo agora. Não se esconda, porque não tem como se esconder de Deus. Não podemos fugir dele. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Pedro entendeu a necessidade, que é a última coisa, da rendição. João capítulo 21, você sabe o que acontece. Ali é um encontro muito forte. Nós entendemos que quando o Senhor se encontra, aleluia, quando Pedro compreende o valor de ser restaurado, é quando o Senhor vai até ele. O Senhor o encontra, depois dele ter negado Jesus por 3 vezes. E é uma conversa muito linda. Também não é o alvo de nossa perspectiva aqui, mas só para lhe lembrar que o Senhor foi até Pedro. E a maneira linda da conversa: tu me amas, Pedro? Tu sabes que eu te amo, Senhor. E era uma ideia de amor como gostar. E ali no final é tratada a vida de Pedro. Por 3 vezes o Senhor pergunta e trata nesse tempo, é um processo, tratando a vida de Pedro. Pedro se entristece porque sabe que não ama o suficiente com amor ágape. Na conversa se vê isso. Mas o mais belo é compreender o que Jesus fala para Pedro: apacenta então meus cordeiros. Era como se o caminho de volta para Pedro fosse um caminho ministerial, um caminho de assumir papel, o papel de amar o Senhor tanto que ia servi-lo. Você entende a conexão da comunhão com o serviço e o propósito? Compreender isso é o caminho inicial que eu quero tratar hoje. Eu quero trazer nessa primeira palavra que você compreenda o valor de você se voltar para Deus em comunhão, em serviço e em propósito de vida. Feche seu olho onde você está e vamos orar ao Senhor. Pai, nós nos colocamos em nome de Jesus
Nos colocamos para ser alvos nessa hora do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa fazer algo que só o Senhor pode fazer, que é nos envolver. Nos envolver, ó Deus, em tudo aquilo que o Senhor tem em comunhão, em serviço, em propósito. Deus nos ajuda, ó Deus, a voltarmos, a pegarmos agora esse caminho de volta, um caminho de restauração, um caminho de comunhão. Sim, Deus, eu peço a Tua ajuda para cada um de nós, seja em que ponto de distância nós estivermos. Sei que alguns estão mais perto, outros mais longe, mas não importa, Senhor. Hoje queremos nos voltar para o Senhor e nos aproximarmos mais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. A banda pode subir e nós vamos cantar um louvor a Deus, um louvor importante ao Senhor. Nesse louvor, quero que você esteja se entregando mais uma vez a Deus. Vamos ficar em pé? Eu quero que você faça isso. Nessa música, que você possa fazer uma oração e dizer: Senhor, me ajuda na comunhão, ao te servir com mais alegria. Me restaura, Senhor, quem sabe o propósito. Me restaura, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado. Me traz